Fala, Valos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, quero mostrar para vocês 5 indicações de livros que eu irei começar a ler. Só que antes de eu começar a ler esse livro, eu quero passar a minha visão para vocês do porquê eu escolhi esses livros e o porquê e quando eu irei começar a estudar e a mapear esses livros por completo. O que acontece? Todos os livros que eu pego para ler, eu faço uma autoanálise minha para saber em qual faixa etária de idade eu estou e o que eu estou precisando adquirir de respostas naquele exato momento. Por exemplo, há uns 3 anos e meio atrás, para ser mais exato, eu não tinha lido nenhum livro. E eu relatei para vocês que o meu primeiro livro foi a Bíblia Sagrada. A partir dele, eu entendi a necessidade de aprender a orar, depois entender a ler as pessoas, depois gerir minhas emoções e depois entender acerca das minhas finanças. Geralmente, ao longo da vida, começa a surgir na nossa mente uma série de questionamentos. E nós ficamos com um monte de perguntas e, na maioria das vezes, nós não temos a resposta de imediato. E eu encontrei nos livros a possibilidade de muitas das minhas respostas serem respondidas. E automaticamente, gradativamente, ou melhor, gradualmente, eu consegui evoluir como ser humano, sem ter a famosa pressa, mas ao longo do tempo eu consegui me divertir, ou melhor, saborear esse processo de transformação e de evolução. Por exemplo, esse ano eu comecei a estudar acerca de relacionamento, para entender acerca do que é o amor, do que é a paixão, do que é o namoro à luz da palavra, se é bíblico, se não é, quais são os requisitos que uma pessoa deve ter para iniciar um casamento, ou quais são as características que eu tenho que observar numa mulher e a mulher tem que observar em um homem. Então eu iniciei esse ano justamente lendo alguns livros. Eu falei aqui das 5 linguagens do amor, falei do livro Fogo no Parquinho, falei do livro também Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, e são livros que literalmente mudou a minha mentalidade e me fez compreender, tanto na teoria e também eu aplicando isso de verdade na prática, me fez entender que de fato, quando nós tomamos a maior decisão da nossa vida, que literalmente para o homem e para a mulher é alguém que você escolhe para formar uma família, essa é a maior decisão da sua vida. Por quê? Porque praticamente a pessoa com que você escolhe passar a maior parte do teu tempo, ou seja, será ao longo da tua vida, essa pessoa ela será responsável por transformar o teu ambiente. Será responsável por caminhar lado a lado com você e será responsável também para viver o teu projeto, o teu propósito, a tua jornada. Ou seja, vocês dois juntos construirão uma jornada. Se de repente você casa com uma pessoa que ela não tem a mesma mentalidade, não tem o objetivo de seguir no mesmo propósito que você, ou seja, se tornar uma pessoa melhor, construir uma família, mudar de patamar financeiro, se a pessoa não tem essas prioridades e você tem, haverá um julgo desigual. Havendo um julgo desigual, você não consegue ir nem para um lado nem para o outro. Ambos caem no buraco. E a chance desse relacionamento ruim é muito grande. Então, eu compreendo que um jovem, principalmente à luz da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a Bíblia nos instrui, antes mesmo de entrar dentro do relacionamento, nós nos prepararmos intelectualmente, fisicamente, financeiro e espiritualmente para poder assumir um relacionamento. E justamente por isso eu iniciei esse ano com essa mentalidade de começar a estudar o comportamento do homem e o comportamento da mulher, estudar acerca de namoro, acerca de casamento, para entender como que funciona a mente de um, a mente de outro, de tal maneira que eu comprei vários livros nesse sentido e depois eu vou mostrar, fazer um vídeo posterior mostrando para vocês vários livros que eu comprei para poder tentar, pelo menos, identificar essa incógnita que é a mulher e que também é o homem no que se trata a mim. Porque às vezes nós somos seres tão complexos que às vezes nós queremos uma coisa e falamos outra. Às vezes nós temos um comportamento porque nós queremos uma coisa que não tem nada a ver com aquele comportamento. E aí, como eu vejo que a família é o maior investimento que um homem e uma mulher podem fazer, e eu entendo que é literalmente a formação de uma família é a escolha mais importante da sua vida, eu tenho que estar preparado mentalmente, fisicamente, materialmente e espiritualmente e também emocionalmente para tomar essa decisão de entrar no relacionamento e fazer uma proposta para uma pessoa. Baseado nisso, toda a leitura de livro que eu faço é justamente quando começa a surgir
perguntas na minha mente e eu não sei a resposta, aí é que eu começo a procurar livros que vai me responder acerca disso. Por exemplo, eu não fazia ideia de como orar, então busquei livro que fala acerca de oração. Eu não fazia ideia de que existiam ferramentas para gerir as emoções, então eu fui atrás de ferramentas para gerir as emoções. E livros falam muito acerca disso. Eu não fazia ideia também acerca de oratória, de comunicação, do poder das palavras. Então, eu estou também nessa busca. Então, eu comprei livro, comecei a ler, comecei a entender acerca disso. Eu não fazia, literalmente, nem uma mínima a ideia de que existia, por exemplo, livros que decifravam o comportamento do homem e que também falava acerca de linguagem corporal das pessoas. Então, quando surgiu em mim essa necessidade, eu fui atrás. Entende? E aí eu fiz um vídeo aqui falando acerca de como que eu leio, como que eu estudo, e esse vídeo ele está viralizando, e várias pessoas me sugeriram para mim começar a ler leitura clássica, por exemplo, literatura, ler filosofia. Eu entendo essa necessidade e eu compreendo que ao me aproximar dos 30 anos, eu preciso, para poder dar um salto na minha maturidade, começar a ler os clássicos. Por quê? Porque os clássicos eles responderão e trarão à luz muito das minhas perguntas. E automaticamente, as perguntas que eu tenho hoje, elas serão respondidas. Só que eu também entendo que existe um nível de prioridade. Por exemplo, para mim, que sou um jovem, que financeiramente ainda não cheguei aonde eu quero chegar, a minha prioridade no momento é entender como que funciona o mundo dos negócios e do dinheiro. Primeiramente, por quê? Porque o meu pilar espiritual eu já venho tratando há 4 anos. Entende? Eu já vim tratando isso, leitura da palavra, interiorização, reflexão, meditação, oração. Então eu vim trabalhando isso. Depois foi as emoções. E aí eu passei por alguns episódios de descontrole emocional. Sim, eu já tive essa experiência. É horrível. Ok? Então eu tive que fazer curso para poder lidar com isso. Né? Uma espécie de uma terapia. Estudei até com Augusto Cury também. Me ajudou literalmente no nível absurdo. Entende? Então eu passei por algumas situações semelhantes a essa de ressignificação de trauma. Depois disso eu entendi que eu precisava saber lidar com o meu dinheiro. Porque se eu conseguisse administrar o pouco que entrava na minha conta, quando começasse a entrar mais, automaticamente eu teria o equilíbrio e saberia direcionar para onde iria esse dinheiro. E aí eu comecei a estudar justamente acerca do mundo dos investimentos. Não sou um expert, pelo contrário, estou no início dessa jornada, mas muitos dos livros que eu li me ajudou bastante em me organizar financeiramente, em guardar dinheiro, em fazer investimento, em ter uma renda passiva, em ter uma reserva de emergência. Então tudo isso começou a mudar a minha forma de enxergar o mundo. Depois disso, a lente agora que eu tô, que está começando a surgir perguntas para mim, é acerca de como é você escolher alguém para se casar. E aí eu aprendi nesses livros que você tem que observar uma série de comportamentos, só que algo que ficou muito latente para mim foi experiência própria. A mulher que você quer casar, você olha para ela e você não tem dúvida. Você fala, é essa e acabou. A última coisa que você vai olhar, literalmente, é a beleza. Por quê? E eu sou muito grato a Deus por isso, porque eu comecei a observar isso e eu vi que de fato é verdade. Quando o homem ele vai procurar uma mulher para se casar, para formar uma família, primeiro de tudo, quando você está nessa jornada de crescimento e desenvolvimento, você aprende com mentes muito elevadas, ou seja, as pessoas mais inteligentes do mundo, pessoas mais inteligentes que você, que têm muito mais experiência, muito mais resultado que você, elas passam através dos livros o que você deve observar. E aí, quando você começa a observar, aquilo começa a fazer sentido para você. E uma coisa que fez muito sentido para mim foi a diferença entre o amor e a paixão, que eu já falei em alguns vídeos aqui, falando que acerca que o amor é um compromisso, é manter a palavra, é honrar com a sua palavra, e paixão são sentimentos e hormônios, ao mesmo tempo química que o nosso corpo libera, e que tem um tempo de validade, no máximo 2 ou 3 anos, ela acaba, e depois disso, se não tiver o amor, ou seja, o compromisso, aquele elo, aquela aliança de manter a palavra todos os dias, o comportamento, logo esse relacionamento, ele tende a ruir. Então, quando você vai fazer uma escolha de um cônjuge, a primeira coisa que você vai olhar, de fato, é o comportamento daquela pessoa. Você vai olhar para saber se a pessoa, ela trata os pais com respeito, a mãe com respeito, se ela vem de um ambiente que tem uma certa estrutura, que tem um certo equilíbrio, qual que é a visão dela
acerca do homem, acerca da mulher, acerca de Deus, acerca de família, acerca de ter filhos, acerca das suas próprias emoções, de traumas, acerca também de dinheiro. Então, ou seja, você passa a maior parte do tempo mais conversando do que propriamente tocando a outra pessoa. Aliás, quando o homem ele escolhe uma mulher para se casar, baseado em princípios e em valores, até em tocar nessa mulher ele tem medo. Isso é verdade, tá? Isso não é papo de coach, não. Isso é real, ok? Se você sentar com qualquer cara que já teve experiência de vida, ele vai falar isso pra você. Ou, se o seu pai ele for alguém presente, ou se você tiver uma figura masculina no seu ambiente da sua casa, ele vai passar essas mesmas informações. Hoje, eu vivo isso na prática, porque meus pais, meus tios, irmãos mais velhos meus me passaram isso, e os livros e a palavra de Deus principalmente me passou tudo isso. E aí hoje eu estou começando a colocar na prática acerca tudo que eu aprendi com as pessoas, com a experiência das outras pessoas, eu estou começando a colocar na prática. E aí o que acontece? Literalmente, a pessoa com quem você decide casar, até mesmo na hora de você se achegar um pouco mais próximo, você tem medo de tocar essa pessoa, porque você vê aquilo como sagrado. Você vê aquela mulher como sagrada. E você pode estar me perguntando, tá, Miguel, mas por que você está falando tudo isso, sendo que você falou que ia dar indicações de livro? Para você entender qual que é a minha forma de enxergar e começar a ler um livro. Todas as vezes que eu vou começar a ler um livro, eu entendo qual fase da minha vida eu estou. Eu estou prestes a entrar no relacionamento? Não. Eu estou no fim do relacionamento? Também não. Ou eu estou dentro do relacionamento? Também não. Eu estou quebrado financeiramente? Não. Ou sim. Eu estou bem financeiramente? Sim ou não? Entende? Então, dependendo da fase que você está, dependendo da sua faixa etária de idade, ou do cenário, ou do contexto que você está, é o conhecimento que você tem que buscar. Não adianta eu querer falar, por exemplo, de dinheiro para um cara que acabou de terminar um relacionamento, sendo que ele está traumatizado. E ele tem que fazer o quê? Ele tem que buscar livros que vai gerir as emoções dele, para ele ressignificar isso aí. Não adianta. Ele tem que entender quais são as necessidades. Por quê? Eu não sei o que é melhor para você. Se eu disser o que é melhor para você, eu estou me tornando o quê? Um famoso comunista. Isso chama-se arrogância fatal. É achar que sei o que é melhor para o outro. Quando, na realidade, nem o que é bom para mim, na maioria das vezes, eu sei. Porque, se fosse assim, eu não erraria. Entende qual que é a lógica? Então, ou seja, eu comecei a estudar acerca de relacionamento. Paralelo a isso, eu comecei a compreender que o relacionamento também está intrinsecamente ligado à leitura dos clássicos. Só que, ao mesmo tempo, nessa faixa etária dos 20 aos 30 anos, nós também estamos trabalhando tanto pilares espirituais, materiais, mas também a nossa área financeiro e profissional. E aí, para a gente poder trabalhar a nossa área financeira e profissional, nós precisamos adquirir uma série de habilidades. Então, ou seja, começa a surgir um monte de perguntas na nossa mente e, na maioria das vezes, essas perguntas não têm resposta. E, baseado nisso, eu sempre procuro fazer com que eu prossiga um degrau de cada vez. Então, por exemplo, nesse exato momento, eu estou lendo esse livro aqui, ó, Os Axiomas de Zurique. Esse livro, ele trata acerca dos 12 dogmas dos banqueiros suíços para investir o seu dinheiro. E aí ele começa trazendo uma série de ensinamentos. E o primeiro ensinamento maior é o do risco. E ele fala o seguinte: preocupação não é uma doença, mas é um sinal de saúde. Se você não está preocupado, você não está arriscando bastante. Então ele traz essa reflexão aqui, de que nós precisamos da preocupação para tomar as decisões. Nós temos que ter uma preocupação quando nós vamos falar com alguém. Nós temos que ter uma certa preocupação quando nós vamos tomar uma decisão que poderá mudar o nosso futuro. Nós precisamos dessa preocupação, porque essa preocupação é que nos move a trilhar caminhos que poderá nos levar a patamares cada vez maiores. Só que, ao mesmo tempo, dentro dessa lição, tem um que eles chamam de axioma menor. E esse axioma menor, ele traz uma lição de que é o seguinte: você só deve apostar naquilo que vale a pena. Ou seja, todas as vezes que surge uma incógnita na minha mente, uma pergunta na minha mente, eu sempre faço uma busca para saber se em algum livro tem essa resposta. Se dentro desse livro tem uma resposta, eu me pergunto, vale a pena eu investir nesse livro que me trará essa resposta? Se valer a pena, eu compro esse livro e eu começo a estudar acerca desse livro. Essa é a minha linha de raciocínio. Então, o primeiro livro que eu estou lendo é esse. Ele fala que você não tem que ter medo da preocupação e que você não pode ter medo de arriscar, e principalmente se você for pobre. Por quê? Se você for pobre e você perder dinheiro, você vai ficar só um pouco mais pobre, mas você vai ter a chance de se tornar alguém rico.
E ele fala que no mundo dos investimentos não existe diferença nenhuma entre investimento e especulação. Na realidade, são apenas nomes gourmetizados. A realidade é que tudo é especulação. Uns envolvem mais risco e outro envolvem menos risco. Só que tudo na nossa vida tem causa e efeito. Tudo que nós vamos fazer nesta vida tem um risco. E escolher um livro também é um risco. Risco de você perder o quê? O seu tempo ou de você ganhar tempo. Entendendo que o tempo é o bem mais precioso que nós temos aqui na Terra, porque tudo que nós fazemos é na busca de ter mais tempo para passar com as pessoas a qual nós amamos, mais tempo de vida, mais tempo para desfrutar das lembranças e dos momentos, mais tempo para poder continuar vivendo. E se você for num leito no hospital e você fizer uma pergunta para a maioria das pessoas que estão com a doença rara, elas vão pedir o quê? Mais tempo. Até mesmo aquela que já está prestes a partir, ela vai falar: gostaria de ter mais tempo para me despedir melhor dos meus familiares. E um dos únicos arrependimentos a qual as pessoas têm quando elas estão no leito do hospital à beira de partir para a eternidade é que elas não tiveram mais tempo para desfrutar da sua existência. Ou para amar, ou para perdoar, ou para viajar, ou seja, para dar risada, ou para criar memórias. Entende? Então, quando a gente começa a enxergar o mundo baseado em vale a pena, não vale a pena, isso aqui vai me trazer um aprendizado, qual que é a lição que eu vou tirar dessa dificuldade? O que esse livro vai me trazer? Então, nesse exato momento, eu comecei a estudar acerca de fato de relacionamento, ok? Ganhei algumas expertise, tanto no mundo teórico quanto na prática também de comportamento humano. Paralelo a isso, eu estou aperfeiçoando a minha habilidade no mundo dos investimentos para poder gerir melhor cada vez mais o meu dinheiro. E aí surgiu uma outra necessidade que é no campo do comportamento humano também, e é a indicação do próximo livro. Eu ouvi falar, conversando com um amigo meu aqui nessa mesa, em um dos episódios passados do nosso podcast, de que nós temos camadas da nossa personalidade. E dependendo da faixa etária da nossa idade, nós temos um certo tipo de arquétipo. Ou seja, o jovem dos 20 aos 30 anos, ele está na personalidade do guerreiro. Tudo é na força do braço. Você não adianta tentar conversar com ele, porque ele quer resolver tudo na pancada. Tudo através da sua vitalidade. Quando você passa dos 30 aos 40, 45, você passa a se comportar como um comerciante ou como um diplomata. Ou seja, tudo você quer sentar na mesa, conversar e dialogar para evitar conflitos. Entendeu? Então, eu ouvi de um amigo meu falando isso, eu falei, poxa vida, me despertou. Falei, preciso começar a estudar acerca dessa personalidade, dessas camadas da nossa personalidade. Por quê? Porque olhando para mim mesmo, se eu recebo esse conhecimento ainda em uma fase prematura, ou seja, eu ainda não cheguei no auge da minha vitalidade, né? Eu não cheguei ainda aonde eu comecei a receber os meus resultados daquilo que eu estou plantando agora, eu não formei uma família. Quanto mais cedo eu me preparar e buscar essa maturidade, alcançando esses conhecimentos, mais eu consigo evoluir com o tempo. E aí existe uma frase que diz que a intensidade ela distorce o tempo. O que é isso? É você conseguir resultados de 4, 5 anos dentro de um período de 1 ano. Ou seja, quanto mais tempo você se dedicar para uma habilidade, mais rápido você tende a conquistar aquela expertise, aquela skill, e aí você consegue utilizar essa skill. Que essa teoria foi criada pelo professor Olavo de Carvalho. E aqui, antes de mais nada, não leve isso aqui para o campo político, porque o meu canal não se trata disso e eu me recuso a me rebaixar a esse nível de discussão polarizada de direita e esquerda. Tá? Eu não gasto meu tempo com isso. Embora eu sei que política é importante, nós fazemos ela o tempo inteiro, mas eu não entro nessa baixaria de ficar defendendo político. Tô fora, ok? Esse autor aqui, os resultados dele, dos inscritos dele, grandes pessoas com muito mais expertise do que eu falam a respeito disso. E eu não preciso concordar ou discordar de alguém para ler o material dessa pessoa e saber se é bom ou não, se serviu para mim ou não, porque eu já li livro muito ruim e fui até o final. Porque todas as vezes que eu compro um livro, eu vou até o final para entender qual é a ideia do autor. Se eu discordar, eu vou escrevendo no livro. Não gostei, muito ruim, discordo, não acho que é assim. Vou riscando o livro, depois que eu termino de ler, deixo ele no canto e nunca mais eu pego, porque eu não vou perder meu tempo. Mas geralmente eu não paro na metade da leitura, ok? Embora você pode parar, mas eu, particularmente falando, eu trabalho à minha vontade. Uma vez que eu comprei, dediquei o meu dinheiro para comprar um livro, eu vou ler até o final. Mesmo que seja para discordar, mas até o final eu vou ler. Embora tenha leituras que são muito ruins, ok? Então esse autor, eu recebi muita recomendação dele, Olavo de Carvalho, e aí eu vou ler, porque o assunto que ele aborda nesse livro aqui me interessou. Essa é a segunda indicação que eu deixo aqui nesse vídeo, ok? Jardim das Aflições, professor Olavo de Carvalho, para entender acerca da personalidade.
Terceiro livro. Eu recebi um comentário de um amigo meu que abaixo da Bíblia existe um livro que tem uma capacidade de transformar a nossa mente de uma maneira fenomenal, fazendo com que a gente comece a enxergar os nossos problemas e os nossos defeitos e enumerá-los, ou, melhor ainda, nomeá-los, ou seja, dar nome às coisas, que é esse livro aqui, ó, As Confissões de Santo Agostinho. Rapaz, literalmente eu recebi muita indicação desse livro, e aqui entra como a nossa terceira indicação. Eu recebi muita indicação desse livro, e muitas pessoas me passaram feedback de que de fato é um livro que transforma a sua mente, principalmente para você enxergar os teus defeitos e confessar os teus pecados para Deus. Ou seja, o que você está sentindo nesse exato momento? É raiva? É ódio? É inveja? É cobiça? É uma malícia? E aí você identificar esses problemas através da história e as confissões de Santo Agostinho e você começar a escrever como você se sentiu naquele momento. E nas tuas orações você praticar isso. Quando você começa a praticar isso, terapeuticamente, existem vários estudos que mostram, que comprovam isso, que o teu corpo é como se fosse que ele vai esvaziando de todo aquele peso que aquele ato gerou em você. E automaticamente, por isso que a oração e a meditação ela também tem o poder terapêutico, porque isso vai promovendo alívio, descarga emocional, vai tirando todo aquele peso daquela carga pesada emocional, sabe? E aí você vai tratando, e principalmente em oração, você vai sendo tratado pelo Espírito Santo, quando você começa a confessar aquilo que se passou na sua mente, os teus comportamentos. E aí eu entendi a preciosidade desse livro. E entendi que eu preciso dar nome às coisas. Quando eu sentir raiva, quando eu sentir inveja, quando eu sentir ódio, quando eu cobiçar, eu preciso saber, ó, isso é cobiça, isso é inveja, isso é ódio, isso aqui é ganância, isso aqui é mentira. E aí automaticamente eu não fico dando nome gourmetizado para as coisas. Não, isso aqui é uma fraquezinha, não, isso aqui é um errozinho bobo, não, isso aqui é uma bobeira, não, é mentira, não, isso é roubo, isso é cobiça, não, isso aqui é fofoca, isso aqui é traição. Entendeu? Isso aqui é calúnia, é difamação. Quando você começa a dar os verdadeiros nomes para as coisas, você começa a pegar raiva daquilo e você identifica que aquilo é ruim. E, portanto, se você quer ser uma pessoa boa, você quer se distanciar de tudo aquilo que te prejudica e que te torna uma pessoa pior. O quarto livro é esse aqui, ó, 12 Regras para a Vida. Esse livro do Jordan Peterson, eu recebi uma série de recomendações dele, porque principalmente ele fala para os jovens. Ele fala muito para os jovens e faz algumas menções a lições valiosas que nós jovens temos que aprender. E uma delas é, se você quer mudar o mundo, comece primeiro pelo seu quarto, ou melhor, pela sua cama. Não adianta você querer fazer uma transformação na vida das outras pessoas, sendo que nem na sua você está conseguindo fazer. Nem a sua louça você lava, nem o teu lençol você dobra, nem a tua cama você consegue arrumar. Se nós pegarmos esse paralelo e linkarmos dentro da palavra de Deus, se eu não me engano, o apóstolo Tiago vai falar que aquele que não cuida da sua família, ou seja, da sua casa, do seu lar, que é o seu principal ministério, ele negou a fé. E é pior do que um infiel, ou seja, um cara que ele se rebela contra Deus. Dando a nós a preciosa lição de que o nosso ministério, o nosso dever é com a nossa família. É com a nossa nação. A nossa nação é a nossa casa. Ok? Não é Brasil. A nossa nação é a nossa casa, é a nossa família, é as pessoas que estão ao nosso redor. Um conjunto de pessoas é que formarão a nação, ou seja, um conjunto de famílias é que formam uma cidade, formam um estado, formam um país. Beleza? Mas primeiro começa pela nossa casa, pela nossa família. E esse livro ele trata muito disso, trazendo lições importantes para a vida, enumerando essas 12 regras. E aí eu compreendi que, se eu ler esse livro, baseado nas recomendações dos meus amigos que eles passaram para mim, eu vou obter uma série de respostas que hoje eu tenho dúvida e, consequentemente, vou conseguir amadurecer. Porque existem várias alas da minha vida a qual eu não estou trabalhando. Principalmente a ala da saúde física, ou seja, puxar ferro, malhar, fazer um exercício físico, aprender a lutar. Em tempos passados eu fazia essas atividades de correr, de jogar futebol o tempo inteiro, de treinar em clube. Só que depois de um tempo que a necessidade de ganhar dinheiro entrou, eu parei com essas coisas. Só que eu entendo que eu, como homem, preciso, por uma questão de saúde, trabalhar essa ala da saúde em mim, para que o meu corpo possa evoluir. Não só a minha mente, mas também o meu corpo possa evoluir. Entende? Então, eu ganhando a expertise de saber lutar,
eu ganhando a expertise de ter uma postura melhor, automaticamente a minha forma de se comportar perante o mundo, perante as outras pessoas, também ela muda. Porque a partir do momento que você coloca, por exemplo, uma roupa dessa e entra num ambiente, a tua forma de se comportar ela muda. Quando eu fecho aqui, você está comunicando uma coisa. Quando eu abro aqui, você também está tentando comunicar outra coisa. Por exemplo, fechado aqui, eu não quero muita conversa. Principalmente se eu estiver todo fechado, todo atracado, braço cruzado, eu não quero conversa. Eu estou fechado em mim mesmo. Agora, quando eu vou falar com alguém e eu estou aqui, ó, aberto a receber, aberto à comunicação, aqui já muda. Sorriso no rosto, camisa aberta, colarinho aberto, ok? O peito já aqui estufado, mas ao mesmo tempo comunicando que as minhas emoções elas estão fluindo e eu quero me conectar com as pessoas. Se eu me fecho, se eu cruzo as pernas, se eu viro para cá principalmente, eu estou fechado em mim, eu não quero conversa, não quero diálogo, eu só quero saber daquilo que eu estou pensando naquele exato momento. Portanto, eu não quero o outro, eu quero a mim mesmo. Então, ou seja, são linguagens que você vai aprendendo ao longo do tempo e tudo isso está dentro de livros. Ok? Então, entendendo essa necessidade de compreender a mim mesmo e achar essas respostas, o próximo livro que eu vou ler é Os 12 Regras para a Vida. Entra aqui agora o Rápido Devagar. E você pode me perguntar, Miquel, por que esse livro? Há um tempo atrás, mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, eu fazia aula de violino. Eu aprendi a tocar violino faz mais ou menos uns 15 anos. Só que eu sempre tive um sonho de me tornar um músico profissional. E para se tornar um músico profissional, na época eu não fazia ideia que necessitava-se de muito estudo, muita prática da teoria, e aí eu comecei a entender a importância da teoria. Precisa-se de muita prática teórica, você repetir o nome das notas no máximo que você conseguir e na maior velocidade que você conseguir, porque o teu cérebro ele automatiza tudo isso. E uma vez que o teu cérebro ele sabe todas as notas de qual salteado, identificar a altura dos dedos, principalmente tudo, você sabe solfejar essas notas. Quando você pega o instrumento, o teu cérebro ele já tem familiaridade com essas notas e aí você consegue tocar qualquer peça com extrema facilidade e rapidez. O grande problema foi que quando eu comecei a aprender a tocar violino, devido à defasagem das aulas, e eu não tinha condição para isso, então eu aprendi voluntariamente na igreja, e depois de um tempo parei de estudar, eu pulei as aulas teóricas. Eu era o cara que eu fugia, eu não entendia a importância da aula teórica. Então, era para passar até, por exemplo, a lição 90 de um método que tinha. Eu pulei da teoria. Eu não ia para as aulas de teoria, eu só ia para as aulas de prática. E aí eu ficava com o violino, para cima para baixo, tocando, tal, não sei o quê. Consegui evoluir até um certo nível. Só que chegou em um nível que era para entrar em um nível intermediário e depois o avançado, em que quando eu fui para a aula de música, e o meu professor, que ele é Spala, também maestro, um músico profissional da orquestra aqui do Paraná, ele começou a me passar as peças musicais, Beethoven, Brahms, Bach, uma série, Paganini, uma série de concertos que eu comecei a treinar, eu comecei a ver que meu cérebro não acompanhava. Eu forçava e o meu cérebro não acompanhava. E ele falou, Micael, quanto mais devagar você tocar, mais rápido você conseguirá executar essa peça. Eu falei, como assim? Ele falou, o segredo, Micael, está na sua mente. Quanto mais nota você solfejar, quanto mais você treinar mentalmente aquilo que você quer realizar, quanto mais você ensaiar no teu cérebro as posições do dedo, cada nota, e devagar, por exemplo, vai colocar o dedo, aqui tem um si na corda lá, você coloca ele, você sente ele mentalmente, e aí você vai mentalizando, e outro, não é papo de coach, todo músico profissional sabe do que eu estou falando. Todo grande atleta, ele sabe do que eu estou falando. Isso aqui é mentalizar o processo, ok? E aí você começa a saber qual que é a posição do dedo, você começa a viver aquela peça e aí você vai repetindo devagar, depois você pega o arco, vai tocando bem lentamente com o metrônomo, vai errando, vai afinando, você passa dias, meses, horas, semanas ali, ó, devagar, até achar todos os pontos, identificar todas as notas, depois você coloca o metrônomo e você vai aumentando a velocidade de 2 em 2. A partir disso, o teu cérebro ele vai assimilando e quanto mais devagar você treinar, mais rápido você vai se adaptando e aprendendo a tocar. E ele falou, quer ver um livro que fala acerca disso? Esse aqui, Rápido, Devagar. Ele te ensina que tudo que você vai aprender na vida, qualquer habilidade, o ser humano ele aprende por repetição. E por ele aprender por repetição,
quanto mais devagar você fazer aquela nova expertise, ou seja, quanto mais devagar você treinar, você ir mentalizando, você ir sentindo aquela habilidade que você está desenvolvendo, mais eficaz se torna o processo de aprendizagem. E aí eu falei, poxa vida, eu preciso ler esse livro. E eu comprei esse livro faz mais ou menos uns 2 anos que eu tenho esse livro aqui. E só agora que eu cheguei nessa fase de começar a entender por que os outros livros de desenvolvimento pessoal, livros técnicos que me trouxeram até aqui e que agora que eu estou começando a sentir, na faixa etária de idade que eu estou, no contexto que eu estou inserido, que eu estou pronto para começar a ler esse livro. E principalmente, por quê? Porque aqui a plataforma do YouTube está me mostrando que quanto mais energia ao longo do tempo eu colocar aqui e manter a constância, ou seja, devagar e sempre, quanto mais rápido eu postar e quanto mais devagar ou mais demorado esse processo de crescimento ele parecer para mim o tempo passar, ele tende a se tornar algo sustentável. Porque eu vou internalizando e aprendendo uma série de informações que são de extrema importância. E aí eu aprendo a valorizar o processo e esse livro ele mapeia como o nosso cérebro trabalha quando ele vai aprender algo. E aí eu falei, poxa vida, eu preciso dessa habilidade e esse livro vai me dar as respostas que eu tanto estou buscando nesse exato momento. Ok? Então essa é a minha metodologia de como que eu busco para estudar um livro. E um livro bônus que eu vou indicar para vocês é esse aqui, ó, O Antifrágil. Esse livro, todo e qualquer investidor do planeta, ele é obrigado a ler esse livro. Nassim Taleb, um dos maiores escritores e que consegue passar com uma maestria o mundo dos investimentos, comportamento humano, a psicologia do mundo, a crises, ele consegue transmitir isso de uma maneira extraordinária. E a lição principal desse livro é você resistir e conseguir permanecer sobrevivendo no meio do caos. Você se tornar alguém resiliente e alguém antifrágil. Ou seja, no mundo dos investimentos quanto mais eu diversificar os meus investimentos, colocando eles em diversas fontes de rendimentos que não seja correlacionada, por exemplo, quando o dólar cai, o ouro sobe, um exemplo, quando o Bitcoin cai, algumas ações sobem. Então, quanto mais eu tiver um pouquinho de cada coisa estruturado, não ficar preso em um único lugar, mais antifrágil eu me torno, porque se houver uma crise, eu estou preparado para nadar de braçada nessa crise. Entende? E aí esse livro, ele aplica para todas as áreas da nossa vida. Ou seja, você está dentro de um relacionamento, mas se por algum acaso der ruim nesse relacionamento, você consegue tocar a tua vida sem atentar contra a tua própria existência. Porque você entende que a prioridade primeiro é você, para depois cuidar do outro. Mas se o outro resolver abandonar o bote, você tem que continuar a tua jornada de sobrevivência. Se você tem uma empresa ou 2 empresas, alguma crise veio, mesmo assim você consegue manter, se renovar, procurar por oportunidades, procurar por opções que você pode tomar ali naquele exato momento e conseguir sair por cima no meio dessa crise. Se de repente você está investindo, acontece uma grande crise, você ter dinheiro no caixa para poder comprar os ativos numa promoção absurda, entende? Então esse livro, Antifrágil, ele abarca a nossa vida como um todo e é um dos livros também que eu irei ler nos próximos meses. Então, eu gostaria de pedir para você deixar o like, se inscrever aqui no canal e comentar o que você achou dessas indicações de livro, o que você achou do nosso conteúdo. Pode ser informação boa, pode ser informação ruim, pode ser feedback. Eu fico grato pela contribuição de todos vocês aqui, literalmente. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e tamo junto, Vazos.